Vamos conversar hoje a respeito da igreja primitiva, narrada em Atos dos Apóstolos. Como Pedro se comportou após a ascensão de Cristo, após ter ficado o grupo dos 12 apóstolos em Jerusalém, que surgiu aquela primeira igreja primitiva que se reunia em casas. Como era o trabalho de Pedro? Será que Pedro realmente cumpriu a missão dada por Cristo lá em Mateus 10:8? Vamos ler um pouco disso, que é curar, especificamente, curar e ressuscitar mortos. Será que isso acontecia nos primeiros tempos da igreja primitiva? Curas e ressurreições, sinais e prodígios, mesmo quando Cristo já não estava mais aqui na terra? Mesmo após a ascensão do Senhor? Vamos conhecer sobre esse assunto. Nós vamos entender a respeito do trabalho de Pedro evangelístico, lendo para isso Atos capítulo 9, verso 32 em diante. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-lhe todos os habitantes de Lira e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naquele dia que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera, enquanto estava com elas. Dorca era a falecida Tabita, que está narrado lá no verso 36 de Atos capítulo 9. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-se e chamou os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Aqui nós vemos 2 episódios da atuação de Pedro. Pedro se tornou o representante de Jesus Cristo, um dos representantes de Jesus Cristo, um dos discípulos que cumpriu aquele vaticínio, aquela previsão que Cristo ordenou. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, verso 8. O que Cristo deu como instrução ao grupo dos 12? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aqui nós vemos a cura de Enéias, do paralítico. Em Atos, capítulo 9, verso 32, a gente acabou de ler, nós vemos a ressurreição de uma discípula do Senhor, de uma pessoa bondosa, que quer dizer Dorcas, nome dessa pessoa, dessa discípula, era Tabita. Lá em Atos capítulo 9, verso 36. Ou seja, a igreja continuou funcionando após a ascensão de Cristo, porque continuou a comunhão, continuou preservando os princípios, a obediência ao Senhor. Se havia a obediência na igreja primitiva, a obediência à lei de Deus, a Êxodo capítulo 20, aos mandamentos, às instruções de Cristo, que Pedro aqui, em 2 episódios, na cura de Enéias, na ressurreição dessa senhora Dorcas, que a gente acabou de ler, estava cumprindo aquela instrução que Cristo deu a seus discípulos, lá no capítulo 10, verso 8 do livro de Mateus. Mas não é só Pedro. Nós temos também outro exemplo daquele que obedeceu ao Senhor, estava